A meditação de hoje é de Gênesis 38 a 40, mas já garanto que eu não vou chegar aos 40, porque o assunto que nós temos para tratar aqui, ele é muito especial. Nós vamos ver agora um acontecimento que sucedeu com Judá. Judá depois foi escolhido para ser o representante ou o herdeiro, de Jacó, de Israel. E aí nós vamos ver um pouquinho da história dele. Depois, para o 39, volta a história de José e a história que a gente sabe do que aconteceu com ele. Mas vamos nos concentrar nesse capítulo 38 e depois a gente segue, meditando no restante. Vamos pedir a condução de Deus? Meu Deus e Pai, eu entrego essa meditação nas mãos do Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a esvaziar de nós mesmos para que possamos ser cheios do Senhor. Porque a nossa vontade é parecer cada dia mais com o Senhor e menos com nós mesmos, para que possamos te agradar. Em o nome de Jesus. Amém. No versículo 1, aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Então, quer dizer, primeira coisa, Judá saiu de casa depois de tudo que aconteceu, até porque a ideia foi dele de ter vendido o irmão. Então, imagine como é que ficou a consciência dele, ter que esconder agora do pai. Diferente dos dias de hoje, naquele tempo havia mais respeito aos pais. Então, ele se sentiu acusado. A pessoa que fez algo de errado, a consciência dessa pessoa não deixa ela em paz, não deixa ela descansar. Que ela está ali martelando na cabeça dela, fizeste isso errado, isso está mal, isso está mal. Então, ele tentou fugir do problema. A gente não foge do problema, porque o problema vai nos acompanhar onde formos. Aí continua, no 3, e ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Er. E tornou a conceber e deu à luz um filho. E ela chamou seu nome Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho e chamou seu nome Selá. E Judá estava em Quizebe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. O comentário diz assim, Tamar era casada com Er, o filho primogênito de Judá. Ele morreu, deixando-a sem filhos. Isso lhe causou grande tristeza, pois o desejo dela, bem como de toda mulher daquela época, era ter filhos. Restava-lhe a esperança de que Judá lhe entregasse como marido o seu segundo filho, para que fosse amparado e tivesse filhos. E aí seguindo, Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então, aqui o problema não estava em Tamar, mas o problema era o rapaz, Ele não honrou a ela ou no seu casamento. Então ele era mau aos olhos, Talvez muito jovem, muito garoto, A Bíblia não dá muitos detalhes, mas ela fala o essencial para que a gente saiba que ele foi mau ao Senhor, as consequências da atitude dele. É claro que naquela altura eles imaginavam que o bem e o mal vinha do próprio Deus. Hoje a gente sabe que aquele que semeia o que é mal, colhe o que é mal. Não que Deus esteja dando o mal para a pessoa, mas ela plantou por aquele mal. Quando nós plantamos o que é bom, nós colhemos o que é bom. Mas Deus, ele não tem nada a ver com as mazelas, as misérias humanas. O ser humano escolheu isso para ele, Foi o ser humano que escolheu comer da fruta e desobedecer a Deus. Então, Deus não pode ser responsabilizado pelos atos dos seres humanos. No 8, então disse Judá a Onã, o segundo filho, toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. O comentário diz assim, a lei do livirato, quando um homem morria sem deixar filhos,
O irmão dele se responsabilizava pela viúva para garantir o falecido uma descendência. Assim, a memória dele não seria apagada. Está em Deuteronômio 25, do 5 ao 10. No entanto, Onã se aproveitou de Tamar e não assumiu o compromisso de suscitar herdeiros para o irmão. Por causa dessa perversidade e por descumprir a lei, Deus lhe tirou a vida. Então, mais um filho morre, mas não por causa de Tamar, porque Tamar estava ali entregue àquele compromisso. Já o irmão, talvez por inveja, né, ele não quis dar filhos ao irmão, porque aquele primeiro filho que nasceria dela seria em lembrança do seu irmão. Então ele seria o herdeiro natural de todos os bens da família, né? E não o segundo filho. E ele então não aceitou de forma alguma aquilo. Olha só o que aconteceu no 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Então, Judá tomou uma atitude que era muito mal vista naquela época. Foi ter mandado a nora dele, então, para a casa do pai. É como se ele devolvesse uma mercadoria que não presta. Falou, olha, estou devolvendo aí porque eu não quero. Então, ele se comprometeu, quando o outro filho mais novo viesse crescer, então ele daria a ela para que ele pudesse suscitar filhos à família. Mas no fundo a intenção dele já não era essa. A gente vai ver aqui, no 12. Passando-se muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear suas ovelhas. Então, o tempo foi passando, Judá não cumpria a promessa que ele fez para com Tamar, e Tamar, então, estava sendo repudiada. No caso dela, como mulher, ela terminaria a vida dela na prostituição, morrendo, porque a mulher já não tinha valor naquele tempo. Uma mulher rejeitada, pior ainda, sendo que ela teve 2 maridos, né? Os 2 eram irmãos, foram marido dela também. E os 2 morreram. Então, quem olhava para ela dizia, essa mulher é amaldiçoada. Então, era a crença daquele tempo. Então, imagine como é que estava a cabeça dela, como é que estava a vida dela, um inferno. Mas ela era uma mulher de fé. Diz assim, ó, o 14. Então, ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez e cobriu-se com o véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela lhe disse, que darás para que possuas a mim? Então, ela armou, né? Vamos usar esse termo, né? Ela armou uma cilada para ajudar. Ela não era prostituta, mas ela se vestiu como uma, se colocou no caminho dele, e ele então sem mulher, né? Porque estava viúvo, estava necessitado, não tinha respeito, né? Então ele viu aquela mulher e ele achou que deveria se deitar com ela. No 17, e ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar-me-ás penhor até que o envies? Então ela pediu um penhor. Esse penhor mais à frente a gente vai lembrar, quem é o nosso penhor hoje? O penhor de hoje é o Espírito Santo, né? Jesus falou que ele iria nos preparar lugar, mas que deixaria o Espírito Santo como penhor, de que ele voltaria para nos levar. Então aqui ela está pedindo um penhor, porque ele se comprometeu a dar o cabrito, e se ele não honrasse o compromisso, né? Então ela iria estar com o penhor. E o que ele tinha? Então ele disse,
que penhor é que te darei? Porque ele não tinha dinheiro naquele momento. E ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. E aí, o bispo Macedo escreve assim, selo, cordão e cajado. Eram insígnias de alguém que ocupava a posição superior entre os hebreus. O selo era cilíndrico, como um anel que ficava preso a um cordão em volta do pescoço. Ao ser imprensado contra a argila, carimbava documentos importantes. Já o cajado era um item de propriedade particular, esculpido meticulosamente pelos donos. Para os homens daquela época, o cajado era tão importante quanto o cedro dos reis, que revelava a soberania deles no reino. Assim, esses objetos representavam autoridade. Por serem considerados preciosos, eram repassados entre as gerações. Por exemplo, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele também nos sela. Somos selados com o Espírito Santo, é um selo. Então, olha o que o Judá entregou para ela, o selo dele, o seu cordão, né? O cordão como aquela autoridade de Deus. Aquele cordão, ele foi dado. Assim também o Senhor Jesus falou, eis que vos dou autoridade. Ele entregou o cordão. E por último, o cajado, a fé, né? Então ele entregou as coisas essenciais da fé para aquela mulher. Ele tem um simbolismo extremamente grande, por exemplo, quando você está vivendo a fé e você entrega a sua fé. Ao invés de você se entregar para Deus, você se entrega num romance, você se entrega ao pecado, você se entrega ao prazer, à cobiça, à avareza, enfim, as coisas desse mundo. No 19. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu e vestiu as vestidos de sua viuvez. Então, nessa relação que ela teve com o sogro, ela já engravidou. Aí você pode dizer, meu Deus, mas que sujeira, né? Mas, por exemplo, ele tinha 3 filhos, né? O primeiro fez o que fez, morreu. O segundo fez o que fez, morreu. Era para ter dado filho para ela. O terceiro era para então se casar com ela e dar filhos a ela. Uma garantia para ela. Mas ele desprezou esse acordo, ele rejeitou isso aí. O mais novo não iria fazer isso, porque ele não saía com prostituta. Então, se no caso os 3 filhos morressem, ele como sogro deveria dar um filho através dela. Então, de certa forma, foi errado o que ela fez, mas também não foi tão errado, porque ele também não assumiu a palavra dele, ele não teve um compromisso com ela. Me faço entender? Então, de certa forma, o que ela fez não foi errado. No 19. E ela se levantou e se foi e tirou de sobre si o seu véu e vestiu os vestidos de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho junto às 2 fontes? E disseram, aqui não esteve prostituta alguma. Então, ela não era prostituta? Percebe? Então, não teria por que achá-la novamente ali. No 22, e tornou-se a Judá e disse, não a achei. E também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, deixai-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. Quer dizer, ele nem considerou recuperar as coisas que ele havia perdido. No 24, e aconteceu que quase 3 meses depois, deram um aviso a Judá dizendo, Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Então quer dizer, houve uma revolta grande porque Tamar, então, havia adulterado e teria que pagar pelo erro dela, né? Ela não estava viúva dos 2 filhos dele que havia morrido, então ele com revolta, quer dizer, ele não pensou, né? Nem raciocinou nisso. No 25, e tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, do homem de quem são essas coisas, eu concebi. E ela disse mais, conhece, peço-te, de quem é este selo
e esse cordão e esse cajado. Quer dizer, o pecado estava escondido. Até então, ninguém sabia. O errado era ela. Mas agora que ela estava grávida e queriam puni-la, ela trouxe a marca do pecado, né? Ela trouxe o pecado à tona. De quem que é esse selo, de quem é esse cajado, de quem é esse cordão. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio encarnecido, dizendo: este aqui saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram seu nome Zera. O comentário do bispo: Tamar e Judá. Durante muito tempo, Tamar carregou a culpa pela morte dos 2 filhos de Judá. Ele a considerou uma mulher amaldiçoada, por isso resistiu a ceder ao 3º filho para ser o marido dela, embora essa fosse a determinação da lei do levirato. Tamar, porém, lutou e se arriscou pelo direito de zelar pelo nome do primeiro marido. Assim, ao se deitar com Judá, ela engravidou de gêmeos. Um se chamou Pérez e o outro Zerá. Dessa forma, Tamar foi honrada por Deus, pois é uma das mulheres que aparecem na genealogia do Senhor Jesus. Por causa da perseverança dela, Judá a considerou uma mulher justa e não vítima de maldição. Veja que interessante, né? O nome de Tamar, ele é visto na genealogia do Senhor Jesus, né? Porque o Senhor Jesus veio da tribo de Judá. Então, passou por todo esse processo. E ele, o Senhor Jesus, ele veio então desse caso de Judá com Tamar. Judá havia perdido os 2 filhos. No entanto, Deus deu 2 novos filhos. Na verdade, não era para Judá ter perdido os filhos. Perdeu porque aqueles homens eram maus. E Tamar foi uma mulher de muita fé. Apesar dela não ser da nação de Israel, ela foi trazida para a vida de Judá. Aparentemente, ela quis abraçar aquela fé. Assim são muitas pessoas que chegam hoje na igreja, por exemplo. Muitas delas cometeram crimes, muitas delas eram viciadas, tinham a vida destruída, não tinham esperança de vida. Mas o que aconteceu com elas? Elas decidiram abraçar a fé que elas estavam ouvindo. A entrega delas foi tão sincera, tão real, tão completa, que Deus transformou a vida delas. É o que Deus quer fazer com a sua. Mas para isso tem que haver uma entrega da sua parte. O que está impedindo você de entregar? Sabe por quê? Não é que Deus está longe ou que Ele coloca vários obstáculos para você não receber o Espírito Santo. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele sente ciúmes por nós e que Ele está perto. Então Ele quer entrar em você, mas Ele não vai invadir seu corpo. Primeiro você tem que abrir a porta, né? Limpar o interior. Então qualquer que seja o sentimento que você está guardando dentro de você, está impedindo ele de entrar. Então a maior dificuldade de uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo é ela se desprender das coisas desse mundo. É só isso. Então a maior dificuldade não está em Deus entrar em você, está em você se esvaziar de tudo. Veja se você tem mais alguma coisa para se esvaziar, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você sempre, tá bom? E manda esse vídeo para alguém, não esqueça de dar o seu gosto. Fica bem.